Várias cartinhas escritas por crianças caratinguenses contando o que elas desejam e o que querem se tornar quando crescerem já foram recebidas pelo juiz de direito da comarca, Anderson Nogueira, que há 5 anos desenvolve o projeto social Árvore dos Sonhos em algumas escolas públicas de Caratinga. O objetivo é levar esperança a crianças em situação de vulnerabilidade social e ajudar a realizar o sonho delas, por ocasião do Natal. As cartinhas que chegam ao fórum são distribuídas a funcionários e colaboradores da Justiça, que se tornam padrinhos dos estudantes. A missão deles é ajudar os pequenos a transformarem os sonhos em realidade, além de incentivá-los e encorajá-los a não desistirem. Chegou as cartinhas, começa o frenesi, porque a gente precisa encontrar padrinhos para essas cartas. E aí, nesse ano, a gente está trabalhando com 2 públicos distintos. Tem as crianças do primeiro ciclo, que é do 1º ao 5º ano, que elas ainda estão naquela parte mais lúdica. Então, o brinquedo ainda é importante para essas crianças. E aí, essas cartas têm muitas vezes o desenho, a criança vai e colore, e tem aquela letrinha, né, redondinha, às vezes a letra palito, e muitos dos padrinhos se encantam por esse sonho das crianças que eles estão podendo realizar. O outro tipo de trabalho são com as crianças maiores, do 6º ao 9º ano. É da mesma escola, né? Só que eles são maiores. E aí, para esses, tem um tratamento mais com a atenção do que eles querem dizer, do que eles querem contar. Então, na carta, eles falam quem são, do que gostam, como é a família, e relatam muitas vezes problemas que têm, porque já é uma idade em que eles têm conhecimento da realidade. Então, chegam cartas contando de dificuldade financeira, de que o sonho é poder ser jogador de futebol para poder ajudar a família com dinheiro. Muitas vezes a gente vê problema de saúde, alguns que até você identifica que estão passando por algum momento depressivo e tal. E aí, para essas cartas, o mais importante não é o brinquedo, o presente de Natal. Com essas, a gente trabalha com um kitzinho, que é um panetone, um chocolate, só para ficar marcado, né, como um presente de Natal. Mas a principal questão a ser respondida nessas cartas é realmente o que dizer a essas crianças, para confortá-las pelas dúvidas e inquietudes que elas têm, e também para dar uma força, que a criança muitas vezes ela está perdida, e a gente tem caso de criança que está em situação de vulnerabilidade, abandono, algumas até institucionalizadas em abrigos, e elas relatam isso nas cartas. E a carta muitas vezes é a vez que a criança vai ter alguém que escreveu alguma coisa só para ela. A gente já teve casos de crianças maiores assim, que pediram para guardar a carta na escola, porque se levasse para casa não tinha onde guardar, porque não tinha guarda-roupa, não tinha nem cama, e aí a diretora guardava, e mais à frente a criança perguntava: tia, eu posso ver a minha carta? E aí ela lia a carta e tinha aquele conforto de que alguém se preocupou com ela naquele momento. O colorido desenho, acompanhado de uma mensagem, é de uma das crianças que escreveram cartinhas. O meu sonho é ser médica, pois gostaria de amar e cuidar de idosos, crianças e adultos. Este é o sonho da Helena, de 8 anos, que além de desejar ser médica, também anseia por um iPhone. O juiz Anderson Nogueira destaca alguns dos pedidos feitos aos padrinhos pelas crianças. Chega a carta e ela é para ser respondida antes do Natal. E o padrinho, às vezes, uma outra pessoa, porque uma carta marca a gente. Então já teve um caso, por exemplo, de uma criança que teve o sonho dela. O sonho dela era uma menina e ela tinha o sonho de andar de bicicleta em volta da Torre Eiffel, em Paris. E aí ela colocou que então o sonho dela, primeira coisa para ela realizar esse sonho era aprender francês. E aí ela teve a cartinha respondida, e aí depois surgiu um patrocínio de um curso de francês.
um professor de francês deu para ela o curso, o material, e ela fez 6 meses de francês nessa condição. Ela desenvolveu tanto e foi tão bem que depois a mãe conseguiu estabilizar as contas e acreditar nessa criança, e ela continuou, a mãe continuou custeando para ela continuar fazendo francês. E assim, já deve ter mais de 4 anos, e a gente tem um contato, porque a gente tem notícia, né, de como vai a criança, e hoje ela já fala super bem, já consegue conversar via vídeo com franceses, já consegue dialogar bem. E aí esse sonho, ele começou lá na cartinha e ele continua sendo realizado todo dia. Dr. Anderson convida todos a se tornarem padrinhos do projeto Árvore dos Sonhos. As cartas, elas estão aqui no Fórum de Caratinga. Quem tiver interesse de nos auxiliar é só procurar o Sejusc de Caratinga, ele funciona aqui o dia inteiro no fórum, aqui no Santa Azita, e as cartinhas estão à disposição. Normalmente as pessoas gostam do calendário escolar, então a gente tem que entregar até a primeira, segunda semana de dezembro. Então a gente espera que todos os presentes já estejam, as cartas já tenham sido adotadas e todos os presentes e respostas tenham sido entregues até 1º de dezembro.